Então, a Érica hoje ela é uma metamorfose, né? Eu gosto muito dessa imagem da borboleta, é até uma imagem muito batida, né? Mas eu gosto mais da parte do casulo, porque eu vivi um casulo aí durante uns 2 ou 3 anos, antes de ter a coragem de me metamorfosear e começar a viver esse extraordinário da transformação que eu tenho vivido. Érica, conta pra gente como é que começou essa história de superação, conta um pouco da sua transição. Eu nasci em uma vila de pescadores, no estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Niterói, e o nome do bairro que eu nasci é Charitas. Hoje esse bairro até tem arranha-céus, é um bairro que está se modernizando, mas em todo o período que eu vivi lá era um local bem humilde. Sim. E a fonte de renda básica dos moradores era realmente pescaria, né, a pesca, mar aberto, e eu nasci nesse lugar. Meu avô era um judeu que veio da Alemanha fugindo da Segunda Guerra, fugindo de Hitler. Ele veio um pouco antes da guerra estourar. Ele teve a minha mãe e mais 2 irmãos, e eles vieram para o Brasil. Minha avó era inglesa. Quando ele chegou ao Brasil, a situação ficou muito complexa, né? Ele tinha deixado para trás os negócios dele e tudo mais. Depois a minha avó faleceu e ele entregou a minha mãe e o meu tio, irmão da minha mãe, para serem criados em um sítio em uma cidade do interior chamada Rio Bonito. E a minha mãe veio dessa história, dessa família. Meu pai também de uma família humilde de Santa Maria Madalena. Se conheceram, já se casaram um pouco mais velhos. Quando minha mãe tinha 30 anos e meu pai tinha 32, eu nasci. Nessa família, os sonhos eram muito limitados, né? Mas a minha mãe, influenciada pelo que ela ouvia do pai dela, ela dizia que a única coisa que ninguém nos tira é o conhecimento, e que era preciso que nós estudássemos e que nós tivéssemos bom desempenho escolar e tentássemos bolsa de estudo em escolas particulares para que isso pudesse forjar um futuro melhor para mim e para minha irmã. Quantos anos você tinha quando sua mãe falou isso pra você sobre o conhecimento? Eu acho que desde que eu nasci. Eu já nasci sendo doutrinada nisso aí, e todas as escolas que eu estudei, eu precisei fazer provas para ter bolsa de estudo integral, e era bastante cobrada pela minha mãe por desempenho, para que eu não perdesse esse benefício. E isso depois foi o passaporte para que eu passasse por uma faculdade federal e posteriormente no meu primeiro concurso para promotora de justiça com 25 anos. Érica, é muito interessante porque você tem um contexto de limitação. Achei muito interessante que você falou que você nasceu em um lugar onde os sonhos eram limitados, porém, nesse mesmo ambiente, a sua mãe ela já te deu uma chave ali, Sim, onde poderosa. ela falou sobre o conhecimento, que é algo que ninguém pode tirar de você. Eu queria que você já de início desse um recado para a pessoa que hoje ela vive um contexto de limitação. O que essa pessoa precisa fazer para sair de lá? O conhecimento é uma ferramenta poderosa. Se você usar o conhecimento como uma chave para que você transforme a sua vida, mesmo que você não seja levado ao lugar em que você imaginou quando começou a estudar, aquele conteúdo vai te levar a algum lugar melhor do que o local onde você estava antes. A ferramenta que você utilizou para poder romper tudo isso foi o conhecimento. Eu era muito estudiosa. Depois, quando eu já entrei para a faculdade, eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar em loja com 14 anos, né? Foi preciso começar a ter meu próprio dinheiro, a minha família não tinha muito recurso, eu não tinha acesso a roupas, eu estudava em escolas caras, então havia aquela coisa de eu me sentir muito inferior, né? E eu comecei a trabalhar em busca de poder comprar as minhas coisas, poder ter uma roupinha bonitinha, um sapato legal. A partir dali, eu comecei a ter também um poder de compra, né? Um pouquinho de dinheiro em mãos. O fato de eu ter conseguido sair para trabalhar me deu potência. Eu me senti potente. Mas lá atrás você teve a questão de trabalhar sua autoestima, não é? Porque se você entra nesse campo, você entra nesse mundo, você tá em um lugar onde as pessoas têm acesso ao que você não tem, a sua autoestima às vezes ela vai se enfraquecendo, né? E quem tá ouvindo a gente hoje, Érica, pode estar exatamente nesse momento. A pessoa ela quer, mas ela fala, eu não tenho recurso, como é que eu vou acessar uma roda superior se eu não tenho roupa? E tem tanta coisa que a pessoa pode criar que vai limitá-la. Como é que você lida com a sua autoestima? O que você fez para você vencer o bloqueio da autoestima e você poder se superar? Hoje eu sou uma pessoa que tem uma autoestima elevada,
mas nem sempre foi assim. Eu fui adquirindo as posições na minha vida, eu fui conquistando poder e status e a minha profissão, mas eu não cuidei do meu emocional para que eu começasse. E durante a minha carreira e ao longo da minha vida, uma autoestima baixa foi uma coisa que me limitou muito, me boicotei, tinha síndrome do impostor, me autossabotava. Se eu pudesse dar um conselho a você, quando você perceber que você pode chegar a um lugar importante na sua vida, que você mesmo cavou e numa situação que você mesmo construiu, em paralelo você precisa cuidar do seu emocional. Porque se eu pudesse transformar uma coisa, a ordem das coisas que eu fiz na minha vida, eu transformaria isso, eu teria cuidado da autoestima primeiro, porque isso foi me atrapalhando ao longo da trajetória e muitas coisas que eu podia ter alcançado, eu acabei não alcançando porque eu não estava preparada emocionalmente. Então me dá 3 passos que a Érica deu para poder cuidar do emocional e poder se levantar, para quem está ouvindo entender. Existem 3 ferramentas que você pode usar para alavancar e transformar a sua vida. A primeira delas é o autoconhecimento, a segunda delas é o conhecimento e a terceira é a espiritualidade, a sua relação com Deus. O autoconhecimento ele pode vir através de mentoria, de terapia. Você precisa buscar canais que ajudem você a assumir a autorresponsabilidade sobre as atitudes que você toma na sua vida. Parar de se culpar, de se vitimizar, enxergar o que você erra, o que você faz de coisas certas, o que você precisa modificar em você para que você seja uma pessoa melhor e, sobretudo, para que você evolua, porque o progresso só vem para quem evolui. Não adianta. Se você não evolui, o progresso não vem para você. A segunda coisa é o conhecimento. O conhecimento é beber das fontes certas, é estudar, é ler livros, é se aperfeiçoar em coisas que vão realmente funcionar na sua vida como um passaporte para que você chegue onde você quer chegar. Algumas pessoas falam, mas eu estudei isso e não me serviu de nada. Você pode ter certeza que tudo que você estuda na vida é um mosaico. Aquilo fica, no primeiro momento, não faz sentido nenhum para você. Você coloca todas aquelas coisas em cima da mesa e fala, mas eu vou usar isso como? E em algum momento da sua vida, essas peças se conectam e aquilo vira um lindo mosaico, todo montado, prontinho para você. E aí você consegue compreender o que cada um daqueles conhecimentos transformou na sua trajetória. A terceira coisa é a intimidade com Deus. Você precisa ser próximo de Deus. Não existe crescimento pessoal verdadeiro se a pessoa não sabe que ela é filha de Deus e que haja o que houver, ela tem um pai lá no céu cuidando dela e que ela precisa pedir respostas para esse pai, entregar momentos de dificuldade para ele, ter uma fé que ultrapassa todo o entendimento porque ela acredita ainda que não veja e posteriormente isso vai se materializar. A fé, ela é fundamental porque ela serve também como a ponte para que você tenha a coragem e a força, que são 2 das virtudes mais importantes do ser humano. Se ele não tem fé, dificilmente ele consegue ter força e coragem. Então essas são as 3 ferramentas para o desenvolvimento pessoal. E acho que elas fazem toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Você tocou num ponto muito interessante que eu queria explorar aqui, que é o ponto da síndrome do impostor. Uau. E muita gente está parado nesse ponto, a pessoa já até começou a se movimentar, mas ela se auto-sabota, Perfeito. murcha de novo. O que a pessoa tem que fazer, Érica, na sua visão, com a sua experiência, para vencer a síndrome do impostor? A síndrome do impostor me atrapalhou muito ao longo da vida. Toda vez que eu alcançava um próximo nível, eu sempre me questionava se eu era merecedora daquilo. Eu vim de um lugar muito humilde, eu cheguei em locais que eu nunca imaginei chegar na vida, na profissão. Isso me acompanhava e eu me boicotava muito. Em algumas situações eu estava alcançando a prosperidade e o sucesso em algo e os meus pensamentos me traíam e eles não me tiravam do lugar, eu ficava paralisada. O que eu posso dizer é que a síndrome do impostor, para mim, ela se resolveu com autoconhecimento e com espiritualidade. Enquanto eu não entendi que eu era filha de Deus e que Ele queria o melhor para mim, felicidade, prosperidade, alegria, uma vida em abundância, eu não conseguia acreditar que eu era merecedora. Em segundo lugar, enquanto eu não percebia esses movimentos, esses mecanismos que eu tinha de boicote, de autossabotagem, eu não pude parar de fazê-los. Então, toda vez que você perceber que você está lidando com esses pensamentos de que você talvez seja uma fraude, não mereça estar onde você chegou, você primeiro vai precisar acessar essa questão de que você é filha amada de Deus e que Ele quer prosperidade para todos os seus filhos,
E em segundo lugar, você vai precisar entender o que te leva a agir assim, porque você tem esses pensamentos, o que na sua infância tem uma raiz de rejeição ou de não merecimento que faz com que você acesse esse lugar todas as vezes em que você está progredindo, para que você possa começar a trabalhar em cima disso e sair desse lugar que tanto te atrapalha na vida.